Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, igreja amada, abençoada, igreja rica do amor de Deus, igreja que está presente para adorar o Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a maior alegria do cristão, é poder chegar para louvar, engrandecer, levantar as mãos, orar e ser grato a Ele, porque conseguiu passar a semana, conseguiu passar pelos problemas, conseguiu receber conforto e alegria, paz e tranquilidade da parte do Deus vivo. Ele está cuidando de cada um de nós, da sua maneira peculiar. Ele está cuidando de nós. Então, ele tem sempre a mão dele cheia de bálsamo que regenera, de frutos de excelência, de milagres para a nossa vida. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Nós temos um Pai que cuida de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome dele para todo sempre. Amém. Glória a Deus. O tema do nosso culto hoje é Deus... Não, é outro. Você está honrando o que representa? Nós vamos falar um pouco sobre isso, porque a nossa igreja não é uma igreja barulhenta. É uma igreja que quer crescer na graça e no conhecimento de Deus e assim conhecer o nosso Pai. O nosso Pai exige de nós postura, porque Ele foi em nosso lugar e venceu tudo aquilo que hoje nos tenta, que se coloca diante de nós para tropeço, mas Ele já resolveu isso. Ele falou, olha, eu consegui, já fiz, para você ver que você consegue. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Às vezes é muito difícil, irmão. Mas ele suportou a cruz de boca fechada. Ele nos bravejou, ele não brigou com ninguém. Ele não disse, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar fogo do céu, vou pedir o meu pai, vou acabar com essa raça toda. E ele aguentou como uma ovelha que foi para o matadouro quietinho. E ele venceu. Ele venceu por você e por mim. Ele venceu por nós. Colossenses 3:17 diz assim, tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Oremos, Pai, estamos reunidos no teu nome. Este é um momento que agrada ao teu Espírito, quando os seus filhos se reúnem dentro da arca para ouvir a sua voz. Seja conosco, Senhor. Abre os olhos dos nossos corações. Pai, fala conosco, Pai, da tua maneira, com cada um de nós, para que possamos crescer nesta maravilhosa graça, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Nós não carregamos um nome à toa. Nós carregamos um peso. Um peso. Então, o problema é que muita gente quer o título, mas não quer a responsabilidade que vem junto com o título. Quer ser reconhecido como alguém de Deus. Ah, eu sou de Deus. Mas vive de um jeito que não sustenta. Vive de um jeito que não sustenta aquilo que diz que representa. Sabe, às vezes,
quando eu e minha prima nós vamos no centro e somos abordados por outros cristãos, aí falam assim, não, quer botar o seu nome aqui, né? Toma aqui um jornalzinho ou um folheto, botar o seu nome aqui, mas olha, nós já percebemos que vocês são cristãos. Que junto com vocês vem algo diferente. Então nós temos que sustentar o peso que está sobre a nossa vida, que é o nome de Jesus, para que possamos resplandecer esse Cristo lá fora. Então, quer falar de Jesus. Muita gente quer falar de Jesus, mas não filtra o que posta. Tem muito cristão aí postando coisas horríveis, mundanas, sabe? Que até inflama outros irmãos, ou adoece o irmão da fé. E Paulo diz que se você for fazer alguma coisa que for escandalizar o teu irmão, pare e não faça. Não faça, porque isso já virou pecado. Então tem muita gente que não filtra o que posta, nem o que comenta e nem o que compartilha. E isso não é um detalhe, isso não é um detalhe. Isso é incoerência, porque você tem um peso sobre tua vida. Você não é uma pessoa que não carregue um nome. Não é bonito para um cristão, estou falando de cristão, sentar na mesa do bar e tomar cerveja. Ah, mas isso aqui é eclético. Não é incoerência. Há um nome que pesa sobre nossas vidas. Esse nome pesa. E quando nós escandalizamos, nós estamos escandalizando qual é o nome? É o teu. Não, é o de Jesus. Então, porque quando você diz que carrega o nome de Jesus, você não está falando só de fé. É como às vezes eu já ouvi, nada a ver, nada a ver. Vamos tomar essa cervejinha aqui comigo, vamos conversar banalidades. Olha, você está assumindo uma posição. E a posição exige postura. Para conversar com alguém que não tem o espírito da graça, que tem resposta e que te confronta em todas os seus comentários, você tem que ter postura. Porque senão ele ganha você. Mas ganha por quê? Porque você não teve postura. Não soube carregar o peso que está no seu ombro, na sua vida. E não dá para viver no automático. Hoje eu sou crente e amanhã está tudo jóia, está tudo bacana. Não tem nada a ver, pastora. Por favor, irmãos, não queiram passar por disciplina. A disciplina de Deus dói. E dói. E dói. Porque você cair na mão do diabo, Deus tira. Mas sair da mão de Deus, nem todo um exército orando por você vai te soltar. Então, quando se cai na mão do Deus vivo para a disciplina, é uma coisa terrível. Você carrega um nome. E como eu vejo muitas vezes na televisão, alguns artistas, não, eu sou evangélica, e fazendo coisas absurdas, que não condiz com a palavra e a santidade do nosso Senhor, ela não carrega nenhum peso. Mas nós, a Igreja de Jesus, carregamos um peso muito grande, e este peso é o nome de Jesus. Antigamente, as pessoas estavam na igreja, que minha mãe esses dias me contou, que eles iam, que não tinha luz no local, e que eles caminhavam muito tempo para chegar
A igreja passavam por trilhazinha, né? É assim, tábuas, que lá, eu acho que não sei se tinha rio, buraco, não sei. Era um valão. Então, havia toras, né, de madeira para que o povo passasse por ali. E assim mesmo tinha muita maldade. Então, ela perdeu até o chinelo dela lá dentro. Então, esse povo servia a Jesus e carregava o peso do nome dele, assim, com amor. Eles não iam para a igreja para amanhã ganhar alguma coisa. Eles iam prestar continência ao Rei da Glória, com temor e tremor. Eles sabiam o peso do nome que eles carregavam. É por isso que nós somos considerados vasos de barro, vasos do que? Rachados, vasos sem nenhum valor, aonde há a excelência do Espírito Santo dentro de nós. E por que que ele nos escolheu? Porque essa excelência não vem de nós. Ah, irmãzinha que prega demais, e tem visão, que sapateia, já está se achando. E a excelência é do Espírito Santo. Paulo usou esse assunto sobre vaso, porque na Roma antiga, eles pegavam os vasos mais insignificantes, rachados, velhos, e ali os romanos guardavam os maiores dos seus tesouros, porque sabia que ninguém ia ali buscar aquele tesouro naqueles vasos rachados, naqueles vasos velhos. Então Paulo fez uma referência a nós. Ele falou: vós sois vaso na mão do oleiro, e dentro de vós há um espírito de excelência. Para que a glória seja dele e nunca nossa. Nós carregamos esse peso, mas a glória é dele. Agora, o vaso tem que andar na obediência. Tem que resplandecer Cristo. Então, você está assumindo uma posição. E posição exige postura. Não dá para viver no automático, reagindo por emoção, entrando em qualquer assunto. Sabe aqueles assuntos da mesa dos escarnecedores? As pornografias, as gracinhas. O Espírito Santo que está dentro de você intercede por você diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Então, quando você se converte, você já deixou de ser velha criatura. Você hoje é uma nova criatura. E a gente vem se reunindo dentro da igreja para poder aprender mais de Deus, a ser cristão. E até que Jesus volte, tem novidades do Espírito Santo. E nós não podemos viver de qualquer maneira, porque a qualquer momento sofremos disciplina. E a disciplina dói. Ela dói. Então nós não podemos estar expondo qualquer assunto, qualquer opinião, como se o nome que você carrega não estivesse sendo visto junto com você. Existe uma pessoa que falou para mim: toma essa cervejinha aí comigo. Eu, não. Mas por quê? Toma aí. O pastor, meu amigo, vem aqui em casa e bebe todas. Aqui, o problema é dele. Ele sai daqui trocando as perninhas. Depois, uma outra situação, ela teve uma discussão com o pastor e chamou o pastor de safado, que não tinha nada a ver com o evangelho porque bebia. Viu? Se expôs. Negou o nome de Jesus. Se expôs para o ímpio, que tem uma escala de impiedade muito grande. Então, a Bíblia é clara aqui em Colossenses.
tudo que você faz, fala, expressa, precisa estar alinhado com o nome que você carrega. Tudo que você fala, expressa, precisa estar alinhado com o nome que você carrega. Qual é o nome que você carrega? Não é qualquer nomezinho. Não é qualquer nomezinho. Não é, irmão. É o nome que está acima de todos os nomes. É um nome poderoso que não tem igual. É um nome que principados e potestades caem por terra e obedecem à sua voz. Não é sobre aparência espiritual. É sobre coerência real. Existem pessoas que perderam a noção do que representa. Nós representamos alguém. Se comporta como qualquer pessoa, se expõe como qualquer pessoa e depois quer ser levado a sério quando como alguém que carrega Deus. Não vai ser levado a sério. Não funciona assim. Porque nome não é enfeite. Nome não é enfeite. Teu nome é enfeite? Nome é identidade. E quando você entende isso, você para de viver para agradar as pessoas e começa a viver para honrar o nome que está sobre você. Sabe que Naum, profeta menor, ele não foi aplaudido, não foi visto, não foi ouvido e não estavam nem aí para ele, não tinha holofote, não tinha aplausos, não tinha coisa nenhuma. Mas uma coisa ele tinha. Ele obedecia à voz de Deus. Então ele fazia a vontade de Deus. Ele não se misturava. Tá lá, ó. Copacabana tá cheio. A igreja poderia estar cheia. Da mesma forma. Mas para carregar esse nome, tem que pagar um preço. E tem que carregar o peso. Você começa a se perguntar antes de postar, antes de falar, antes de agir, se realmente aquilo representa o que você está dizendo ser. Porque às vezes você posta e quem sabe quem é você por trás dos bastidores vai apontar o dedinho. Você não está vendo, mas Deus está. Você não carrega só o seu nome. Você carrega o nome de Jesus. O nome da sua casa. O nome daquilo que você está edificando. E se o seu comportamento não sustenta isso, não é o nome que está leve demais. É você que está vivendo leve demais para o peso que carrega. É você que está vivendo leve demais para o peso que você carrega na vida. Ou você vence, ou você é vencido. Isso não é motivacional, é bíblico, é Bíblia. Porque as escrituras não apresentam um cenário neutro. Ela revela uma guerra contínua. Então, dentro de você, entre aquilo que Deus quer estabelecer e aquilo que insiste em permanecer, existe essa natureza dentro de nós. Você não está aqui à toa. Se Deus te trouxe, é porque Ele tem algo para falar com você. E se eu fosse você, começava... Não esquece quem ficou lá fora e quem não ouviu. Porque Ele está falando diretamente com você e diretamente comigo. Ele quer conserto. Ele quer que você represente o nome dEle. E o nome dEle tem peso. E o nome dele não pode ser exposto
em uma mesa de cerveja, de sei lá mais o quê, no meio de um povo de linguagem estranha, que não vai te ouvir. Então você acaba passando pro lado dele porque você é crente maneiro, que não tem nada a ver. Você não é vencido quando cai, não, irmão. Você é vencido quando para de lutar contra o que te faz cair. Romanos 8, 5, 6 fala assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Compreendem isso? Os que vivem de maneira carnal nunca vão poder alcançar esta glória bendita, nunca poderão seguir, subir no pódio para ser esse varão perfeito, de estatura perfeita. Inclinação é direção interna, antes de qualquer atitude. De qualquer atitude visível, já existe um movimento invisível acontecendo dentro de você. E é ali que a vitória ou a derrota começa a ser definida. É nessa hora. Você pode estar frequentando, ouvindo, falando, mas se a inclinação não mudou, você só está mantendo uma aparência. Mais nada. Enquanto por dentro continua sendo conduzido pelas mesmas coisas. Gênesis 4:7 fala assim: se você fizer o bem, não se levantará? Se porém não o fizer, saiba que o pecado o espreita a porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve o quê? Dominá-lo. É a Bíblia quem diz, não é a invenção. Não é invenção da pastora. A Bíblia diz que há um governo sobre nossas vidas. Se o governo é pecado, então nós temos que dominá-lo. O pecado jaz à sua porta. O seu desejo está contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus não disse, evite se puder. Ele não disse isso. Se você puder. Ele disse, domina. Domina. É duro dominar? É duro porque nós já estamos acostumados a viver de qualquer maneira. Mas no momento que Jesus é o meu Senhor, este nome pesa na sua vida. Este nome tem peso. Então domina. Domina. Isso exige governo. Isso exige governo. Governa isso. Exige cortar aquilo que você ainda protege. Vou deixar isso aqui escondidinho. Isso aqui me faz bem, né? Nas minhas horas, nos meus devaneios. Acredito que Deus não vai achar ruim. Ele está mandando você dominar. Então, exige parar de tratar fraqueza como aquilo que já virou escolha repetida. Conhece alguns irmãos que falam, que vive caindo? É um tal de cai, levanta e cai. Cai, levanta e cai. Mas por que você cai tanto assim, meu irmão? Você no mesmo erro? A carne é fraca, irmão. É a minha fraqueza. Mas eu sei que Deus é poderoso para me perdoar e eu levanto que eu... então aí depois você cai de novo, aí Deus te levanta. Nossa! Nossa! Você não tem medo de uma disciplina?
Agora tem uma coisa, se você está sem disciplina, é sinal que você não é filho dele. Porque vive pecando. É um tal de pecar e cair, peca e cai, porque a carne adora. Porque toda vez que você cede, você fortalece o que você cedeu. E tudo aquilo que você fortalece, um dia ele te governa de vez. João 8,34 fala assim, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo aquele que pratica o pecado é o quê? Escravo do pecado. É esse que te governa. Se você deixar. Porque a ordem do Senhor é governa. Governa. Governa aquilo que te assedia. Governa. Como é que você vai pregar o evangelho para os da sua casa? Se você não tem domínio próprio sobre você, se você pratica coisas do mundo, se você só vive gritando com gritarias, como é que você poderá ser exemplo na tua vizinhança? Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que sai dia de domingo para ir para a igreja, para louvar o nome do Senhor, para render graças àquele nome que tem um peso na sua vida. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E a escravidão não começa na prática, não. Ela não começa na prática, começa na permissão. Começa quando você para de resistir internamente. Todo mundo é tentado por alguma coisa e nós sabemos muito bem o que é pecado. Então, não pare de lutar. Porque sentir fraqueza, esse declínio, é algo que está na nossa carne. Mas em dominá-lo é nossa responsabilidade. Mas só não sabe, eu queria tanto ser feliz. Feliz? Estou entendendo, não. Queria tanto esticar meu olhinho. Irmãos, domina. Domina. Aquele copo geladinho, se teu olho te faz tropeçar, arranque. Porque, se o pastor bebe, eu também posso beber. Aí aquele pastor que bebe lá, teve um irmão que tem problema com bebida alcoólica, vai beber e vai se tornar novamente aquela pessoa governada pelo alcoolismo. E a culpa é de quem? A culpa é do teu testemunho. Tem alguma coisa falando na Bíblia que não possa beber? Tem lá dizendo, não vos embriagueis. Mas aquele que tem uma natureza frágil, quando vê qualquer coisa dessa natureza, ele vai, ele pode, eu também posso. E Paulo falou, se você for escandalizar, pare. Não coma, não beba. Não vista-se dessa maneira, porque vai escandalizar o teu irmão. Isso é pecado. Pecado está na Bíblia. Mas ninguém tem nada a ver da maneira que eu me vista. Tudo bem. Mas você está provocando, sabe, a pessoa, o irmão, a irmã, de alguma maneira se escandalizando por tua causa. Então vamos trabalhar isso na nossa vida. Ouçam, renúncia não é nada para você satisfazer o Senhor. Renúncia é uma conquista sua. Não é assim, olha, eu vou renunciar a isso, aquilo outro, tudo aquilo que me separa de Deus. Você está fazendo alguma coisa para você ser visto bonitinho na sua fotografia, no seu cartãozinho? Renúncia é uma conquista. Você tem que decidir conquistar. Lançar fora. Pegar esse mundanismo e jogar
Fora! Não é como alguns que falam comigo, como é isso, pastor? Pelo amor de Deus. Os membros que vivem na prática do pecado, depois vão para a igreja. Glória a Deus, aleluia. E o pastor me respondeu, todo mundo é assim, pastora. Como é? Todos são assim. São porque querem ser. Porque a Bíblia não diz isso. Então fique com a Bíblia. Porque seja mentiroso todo homem e verdadeiro Deus. Olha, renúncia é a sua conquista. Vá conquistar. Vá descer a casa do olheiro. Vai tornar a sua casa firme na rocha. Para de entretenimentos. Para daquilo que te faz se afastar de Deus, porque a disciplina vem, irmãos. A disciplina vem. E quem vai te soltar das mãos de Deus? Diga-me, quem vai? A oração da pastora? Irmão, está perdendo tempo. Porque ele não está nem aí se eu for lá orar por alguém que estiver passando por disciplina, ele vai dizer, sou eu. A hora que eu quiser, eu paro. Você carrega um peso. Vencer não é ausência de luta. É decisão contínua de não se alinhar com aquilo que Deus já confrontou. Então Deus já confrontou. Ele já confrontou na cruz do Calvário. Por você e por mim. Nós temos poder de dominar, de governar tudo aquilo que nos afasta de Deus. No final, não é sobre intensidade espiritual, é sobre quem está no controle. No final, é sobre quem está no controle da tua vida. Quem está? Ou você governa o que entra e o que alimenta e o que permanece. Ou, silenciosamente, já está sendo governado. Onde seus olhos têm te levado? Você não se perde no caminho. Você se perde no olhar. Porque antes de qualquer desvio existir, por fora, ele já foi aceito por dentro. O que você contempla em silêncio vai moldando os seus desejos sem você perceber. E quando o desejo se instala, você começa a proteger aquilo que deveria cortar. Você viu o que Deus falou? Cumpre a você dominá-lo. Então governa. Porque você conhece qual é a boa, perfeita vontade de Deus e você sabe o que está na Bíblia. Você não chama mais de erro isso. Chama de fase. Sabe a criança que minha nora fala para mim, Virgínia está nessa fase agora. Aí o cristão fala, nossa, eu estou numa fase arrebatadora, de uma paixão, sabe, assim, flamejante, os meus olhos contemplam, eu quero ser feliz. Isso não é fase, isso é desvio, isso chama de fraqueza. E assim vai mantendo vivo aquilo que está te afastando. Ninguém chega longe de Deus de uma vez. É sempre um processo silencioso. Hoje eu vou para a igreja, amanhã eu já não vou mais. Sabe, eu tenho
os meus prazeres carnais. E assim vai, sustentado por aquilo que os seus olhos não largam. Mateus 6:22 diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Eu estou pregando para você e estou te mostrando na Bíblia. Os olhos são a lâmpada do corpo. Quando o olhar se corrompe, a vida inteira perde a clareza. Você até continua caminhando, mas já não enxerga com verdade. Vai ter sempre um questionamento. Não é bem assim. Não é bem desse jeito. E o mais perigoso não é quando você erra, é quando você se acostuma com aquilo que já deveria ter te incomodado. Jó 31:1 fala assim: fiz aliança com meus olhos. Fiz aliança com os meus olhos. Isso é governo. Governe o seu olhar. Governe. Isso é decisão antes da queda. Porque o problema nunca foi só o que entrou. Foi o que você decidiu não tirar. Lucas 9:23 fala assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então quer dizer que é diariamente. É diariamente. Quer seguir Jesus, quer carregar esse nome, é pesado para você e para mim. Requer renúncia, mas negue-se a si mesmo. E ele fala que é diariamente. Diariamente. Nós fomos libertos, irmãos, pelo sangue de Jesus. Nós temos que trazer isso à memória todos os dias. Precisamos amadurecer. Nós temos uma missão. Precisamos realizar essa missão. Precisamos honrar o que representamos. Você lembra quando você foi liberto? Você lembra desse dia? Porque eu lembro do meu. Você lembra quando Jesus te libertou? Ele nos enviou a uma missão. Quer ver? Vai. Squash. Aquele botãozinho primeiro. Isso. Agora vai lá. Já está aberto. Isso. Clica lá no vídeo. 2 vezes. Não, embaixo. Embaixo, embaixo. Mais embaixo. Esse. Vai, 2 vezes. Isso. Preste atenção.
O que você quer comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo! Qual é o seu pai? Saia deste homem, espírito impuro. Esse homem vai passar por tudo. Isso é muito perigoso. Já estamos condenados. Não nos faça sofrer nessa hora. Por favor, não nos expulse desta região. Não nos mande para longe. Deixe-nos ficar aqui. Não nos destrua. Se vai nos expulsar, manda-nos para aqueles portos. Nos deixem para eles. Saiam! Senhor, o Senhor, eu vi a luz do Senhor. Já fazem anos que eu não vi a luz. Você está livre das amarras da escuridão. Eles não vão mais te atormentar. O Senhor me libertou daquela escuridão. Senhor, deixe de seguir. Você seria muito bem-vindo, mas eu tenho uma tarefa muito importante para você. Vá para o seu povo e conte a eles o que Deus fez por você.
Deus tem uma tarefa para nossas vidas. Ele disse, você seria muito bem-vindo, mas eu tenho uma tarefa para você. Nós fomos libertos dessa forma. Dessa forma. Então, vamos honrar o nome que nós carregamos. Porque ele tem uma tarefa. Vá para o seu povo e diga o que Deus fez por você. Vá para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para quem Deus te der oportunidade e diga o que Ele fez com a sua vida. Porque Ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, mas com uma missão. Esse nome tem peso, irmãos, tem peso. E todo joelho se dobra diante do nome dele. Amém? Amém? Oremos. Senhor, sua palavra foi pregada, Pai. Glorificamos, exaltamos o teu nome. Agradecemos a ti, Senhor, porque a cada semana o Senhor fala conosco de alinhamento, de santidade, de obediência, Pai. Para que a tua igreja tenha prazer em te obedecer, em renunciar a si próprio, para viver Cristo em nós, a esperança da glória. Dai-nos força, Senhor, contemple-nos, Senhor, Pai, para que possamos cumprir o nosso chamado, a nossa missão, como crentes cristãos verdadeiros, genuínos, Pai, direcionados pelo teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, ó Deus de poder e glória, nesta manhã, Pai. Ah, Paizinho amado, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e já te agradecemos, Senhor, por todas essas bênçãos. Como o Senhor tem nos amado, como o Senhor tem se preocupado conosco. Senhor, se não fosse assim, Pai, nós não ouviríamos tais coisas, Senhor. Deus tem um propósito com a nossa vida. Renunciamos esta manhã, a partir de hoje, o nosso eu, o nosso ego, para que o Senhor cresça em nós, em o nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que honra o que representa, diga amém. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja glorificado no nosso meio. Amém?